Criações imateriais. O ponto é uma criação imaterial. Nós desfrutamos da ideia dele por meio de uma representação material, e aprendemos desde crianças. Como o ponto é uma criação imaterial, logo ele pertence ao mundo imaterial, não estando sujeito às leis ordinárias que nos torna perecíveis. Desfrutamos continuamente de criações imateriais, sendo tão habitual que entendemos como sendo algo comum e relevante se pensar ou explanar sobre o assunto. Mesmo tendo a noção que não existe a definição para o ponto, quem disse que não podemos escrever sobre o mundo imaterial no qual ele está contido? Concebemos o ponto que é imaterial, portanto, é plausível a existência de um mundo imaterial, caso contrário não existiria ponto. Partindo do mundo material que existe o universo, com todos os corpos celestes e criações, no mundo imaterial certamente existem diversos corpos celestes e materiais e criações que podem ser estudados. Por exemplo, existe reta, mas como encontrar elementos que corroborem com a ideia encontrando apenas as noções primitivas? Mas será que apenas elementos primitivos pertencem ao mundo da criação imaterial? Temos acesso ao mundo imaterial quando criamos mentalmente o ponto, a reta, sendo um elo que estabelecemos todas as vezes que pensamos no assunto. Não é apenas na matemática, mas em diversos ramos existem uma conexão com o mundo imaterial. O que é a vida? Se fosse possível reunir as descobertas do passado, presente e futuro, certamente não teríamos uma resposta para a pergunta com 5 palavras, dando para contar com uma mão. As 5 palavras contadas com os dedos de uma mão, contêm o passado, presente e futuro e sobrepõem o conhecimento existente em todas as épocas. Futuramente, o homem certamente pode transplantar o cérebro humano até para um corpo robótico, caso desejar, mas o segredo da vida permanece sendo o maior desafio a ser enfrentado pela humanidade. O homem pode ter a sua expectativa de vida aumentada exponencialmente, mas pode chegar um momento que o cérebro esgota os seus recursos para a manutenção da vida. Qual a experiência que teremos ao conseguir trazer um cérebro criogenizado e implantar em um corpo robótico? Quais os relatos das experiências após a criogenia, a ciência pode ter que lidar ao receber informações dos pacientes, relatando os acontecimentos que seriam impossíveis, semelhantes aos relatos de pessoas que morreram e voltaram à vida? São inúmeros os casos onde fica o mundo imaterial. Nessas situações, a ciência terá as ferramentas para lidar com as situações no futuro? O mundo imaterial está aberto para ser explorado, mas quais as ferramentas podemos utilizar para adentrar a um campo que não é palpável fisicamente? O cérebro é a ferramenta da mente para a expressão do ser humano. A mente se expressa independente da existência dos 5 sentidos.